Há muitas culturas com um conceito de hospitalidade muito diferente do que a maioria de nós tem. Mas há um lugar muito remoto no mundo onde eles são tão hospitaleiros que muitas vezes oferecem suas esposas AOS visitantes para passar a noite. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer com mais detalhes Chukotka, provavelmente o lugar habitado mais frio e remoto do planeta. Um lugar com curiosidades tão extremas quanto seu clima. Como ter relações íntimas entre parentes, colocar piercings para adornar até mesmo suas áreas mais íntimas, ou compartilhar esposas entre os homens da comunidade para tentar sobreviver como espécie. Chukotka é um lugar onde o frio pode ser tão intenso que os casais preferem fazer sexo sem tirar a roupa durante os meses mais rigorosos, e onde, por causa do solo congelado e do permafrost, os mortos são frequentemente mantidos em garagens ou porões até que chegue o verão e eles possam ser enterrados. Um lugar tão hospitaleiro e caloroso ao mesmo tempo, que preserva tradições surpreendentes, como a de oferecer o que poderia ser considerado as mulheres mais acolhedoras do planeta. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que, ao conhecer Chukotka e seus mistérios, você ficará surpreso. Vamos começar. Nos confins do norte da Rússia, onde o mundo parece desaparecer em meio ao mistério, à solidão e a um frio tão extremo que pode congelar o seu sangue, fica o enigmático distrito autônomo de Chukotka. Esse canto remoto e inóspito fica na ponta mais setentrional e oriental da Sibéria, um lugar onde a terra enfrenta o frio implacável do Oceano Ártico ao norte e as águas geladas do Mar de Bering a leste, separando-a do Alasca por apenas alguns quilômetros. Daqui, no Cabo Desniov, o ponto mais oriental do continente eurasiano, onde os ventos cortam como lâminas de barbear e o silêncio é absoluto, você pode vislumbrar em dias claros a silhueta do continente americano. Como você entenderá agora, a região de Chukotka é provavelmente o lugar onde o homem encontra os limites da terra e da sobrevivência. Um lugar envolto em lendas e mistérios, onde a natureza selvagem significa que somente os mais resistentes podem viver. Para chegar às terras remotas de Chukotka a partir de Moscou, é necessário percorrer mais de 6.000 quilômetros a nordeste, passando por vastas paisagens até chegar a essa região, provavelmente uma das mais inóspitas e misteriosas da Rússia e do mundo. Nessa área, onde o vento ártico sopra com força implacável e as temperaturas podem cair abaixo de 50 graus Celsius negativos, a Terra está em um estado de glaciação perpétua. Esse congelamento contínuo faz com que enterrar cadáveres nessa região seja uma tarefa extremamente difícil. Para entender melhor, é bom compreender que Chukotka é dominada pelo permafrost, uma camada de solo que permanece permanentemente congelada, às vezes a vários metros de profundidade. Esse solo congelado é tão duro que cavar sepulturas nele é praticamente impossível sem maquinário pesado, e em muitas áreas, nem mesmo essa tecnologia é suficiente. O permafrost levou as pessoas dessa parte do mundo a adotar métodos alternativos para lidar com seus mortos. Em Chukotka, as religiões predominantes são o cristianismo ortodoxo russo, introduzido na região durante a colonização russa e soviética, embora a maioria da população indígena siga tradições animistas e xamânicas. Independentemente da religião, as práticas de sepultamento foram profundamente influenciadas pelas condições extremas desse ambiente. Assim, algumas comunidades construíram durante séculos criptas na superfície do solo ou estruturas elevadas, onde os corpos são colocados em caixões que permanecem fora do contato direto com a terra congelada. Essas criptas são projetadas para resistir a condições climáticas extremas, protegendo os restos mortais e honrando o falecido. Enquanto outras pessoas nessa região recorreram a práticas como o armazenamento temporário de corpos em locais como garagens, porões ou instalações especiais durante o inverno, até que o solo amoleça o suficiente no verão para permitir o enterro, usando cemitérios localizados em áreas onde o permafrost é mais raso ou inexistente para facilitar o enterro. Chukotka, com seu isolamento e clima extremo, tem uma área de mais de 700.000 km², maior do que países como a Espanha ou a França, mas abriga uma população de apenas 50.000 pessoas. Tudo isso faz dessa região
um dos lugares mais escassamente povoados do planeta. O clima de Chukotka é tão extremo que atinge temperaturas mínimas abaixo de 50 graus Celsius nos longos meses de inverno, quando, além disso, devido à sua proximidade com o Polo Norte, tem pouquíssimas horas de luz solar, apenas 15 em todo o mês de dezembro e 20 no mês de janeiro. Algo que poucas pessoas sabem é que essa região extrema e inóspita tem enormes reservas de petróleo, gás natural, carvão, ouro, prata e platina. Apesar disso, sua população amigável e solidária vive principalmente do pastoreio de renas, da pesca e da caça. Embora poucas pessoas conheçam essa parte remota do planeta, muitas conhecem seu personagem mais ilustre e famoso, o multimilionário Roman Abramovich, conhecido por ser o proprietário do Chelsea, um dos mais importantes clubes de futebol da Inglaterra. Abramovich, além de ser um dos homens mais ricos do planeta, é tão bem conceituado em Chukotka que se tornou governador. A população de Chukotka é um mosaico de grupos étnicos, em sua maioria indígenas, que aprenderam a sobreviver e prosperar em um dos ambientes mais extremos do planeta. O maior grupo étnico é o Chukchi, que conta com cerca de 15 mil pessoas. Os Chukchis, que dão nome à região e cujo nome é muito parecido com o de Chucky, o mítico boneco do mal, são um povo orgulhoso e resistente, que manteve vivas as tradições de seus ancestrais, apesar das condições climáticas adversas e da influência externa. Longe de serem personagens fictícios, os Chukchi são especialistas em caça, pesca e criação de renas, atividades que formam a base de sua cultura e sustento nesse território ártico. Além dos Chukchi, Chukotka é o lar de outros povos indígenas que resistem há séculos nessa terra inóspita. Entre eles estão os Evenos, um grupo de cerca de 1.400 pessoas conhecido por sua habilidade na criação de renas. Os Yupik siberianos, que somam cerca de 700 e compartilham laços culturais com os Inuit do Alasca, e os Koryaks, cuja população na região é de cerca de 1.000 pessoas, que se dedicam principalmente à pesca e à caça de mamíferos marinhos. Como você verá em breve, o povo de Chukotka não apenas compartilha laços culturais com outros grupos esquimós, como os Inuites de regiões como o Alasca ou a Groenlândia, mas também muitos costumes exclusivos, como oferecer suas mulheres a OS visitantes, sobre os quais você aprenderá em breve. Antes de fazer isso, é importante que você saiba que em Chukotka, a rena é, sem dúvida, o animal mais importante para o povo dessa região. Desde os tempos antigos, as comunidades nômades de Chukchi desenvolveram uma relação simbiótica com as renas, que não são apenas uma fonte de alimento, mas também uma parte central de sua vida diária e cultura. As renas fornecem carne, peles para roupas e tendas, e ossos que são usados para fazer ferramentas e arte. Além disso, as renas são usadas como animais de carga e transporte, sendo os trenós de renas um meio essencial de locomoção pela vasta tundra ártica. As migrações anuais das renas definem o ritmo de vida dos povos nômades, que seguem seus rebanhos por centenas de quilômetros, buscando pasto e condições favoráveis para a sobrevivência em um dos climas mais severos do planeta. Assim como as renas em terra, os mamíferos marinhos sustentam as comunidades costeiras de Chukotka. A caça de baleias, morsas e focas não é apenas uma tradição secular, mas uma necessidade para a subsistência. Esses animais fornecem carne e gordura para a alimentação, peles para roupas resistentes ao frio e ossos para ferramentas e artesanato. As morsas, em particular, são essenciais, pois praticamente tudo é usado a partir delas. Essa ligação entre as comunidades e o Oceano Ártico foi cuidadosamente regulamentada ao longo de gerações, garantindo que as práticas de caça permaneçam sustentáveis e respeitem o delicado equilíbrio natural da região. Certamente um dos aspectos mais impressionantes, selvagens e desconhecidos da vida em Chukotka é a coexistência de seus habitantes com os ursos polares, uma das criaturas mais poderosas e perigosas do Ártico. Os ursos polares, às vezes, se aproximam dos assentamentos humanos em busca de alimento, especialmente quando o gelo marinho diminui e dificulta a caça de focas. Essas interações podem ser extremamente perigosas, mas as comunidades locais desenvolveram métodos para gerenciá-las. Alguns moradores usam impedimentos não letais, como sinalizadores ou sinais sonoros,
para manter os ursos afastados, mas sempre há um risco inerente em viver tão próximo a esses predadores. A relação com os ursos polares e a capacidade de sobreviver em um ambiente tão selvagem deu origem a uma rica tradição espiritual em Chukotka. Muitas pessoas acreditam na sabedoria e no poder dos xamãs, figuras respeitadas que atuam como intermediários entre o mundo humano e o espiritual. Os xamãs são considerados guias espirituais e curandeiros, e a eles é atribuída a capacidade de proteger a comunidade contra ameaças, inclusive ataques de ursos polares. Por meio de rituais, cantos e danças, os xamãs procuram equilibrar as forças naturais e espirituais, pedindo proteção e sorte para seu povo em um ambiente onde a natureza pode ser implacável. Essa conexão espiritual com a natureza pode ser uma das chaves que permitiram que o povo de Chukotka sobrevivesse por séculos nesse ambiente hostil. Apesar dos perigos constantes, como o frio extremo e os predadores selvagens, as crenças e práticas tradicionais fortalecem as comunidades e a resistência desses povos esquimós. É esse equilíbrio entre o respeito pela natureza e as práticas ancestrais que permitiu que as comunidades de Chukotka se mantivessem fortes em um dos lugares mais inóspitos do mundo. No total, a população de Chukotka é de cerca de 50 mil pessoas, com uma densidade populacional extremamente baixa de apenas 0,06 habitantes por quilômetro quadrado, refletindo a paisagem vasta e desolada dessa região. A maior parte da população está concentrada na capital, Anadyr, que com seus aproximadamente 16 mil habitantes é o centro mais desenvolvido e acessível de Chukotka. As casas de cores vivas de Anadyr se destacam na paisagem congelada e oferecem uma visão quase surreal do céu, como uma caixa de doces espalhada pelo deserto do Ártico. Apesar de ser a capital, Anadyr ainda é um lugar onde a vida é difícil, embora tenha comodidades básicas como escolas, hospitais, um porto e uma biblioteca. Os habitantes de Anadyr vivem em moradias frequentemente pintadas com cores fortes, que, segundo eles, foram projetadas para que os habitantes possam distingui-las em nevascas, ou quando estiverem enterradas sob a neve. Outro fato surpreendente sobre as casas em Anadyr é que as portas que dão para a rua abrem para dentro, pois, se abrissem para fora, seria impossível sair durante fortes nevascas. Um dos costumes mais comuns nessa cidade é que antes de sair de casa, você deixa as pessoas entrarem. Isso é feito por cortesia com a pessoa que chega, pois é certo que ela está vindo do frio extremo. Em Chukotka, os carros geralmente são equipados com aquecedores de motor que são ativados antes de dar partida no veículo para garantir que funcionem nessas temperaturas extremas. Além disso, é essencial que os habitantes tenham água não congelada disponível para limpar o para-brisa. Pensando no trânsito, é bom você saber que em Chukotka as estradas convencionais são praticamente inexistentes. Durante o verão, há apenas algumas estradas de terra, enquanto no inverno, os leitos congelados dos rios servem como rotas principais. O único acesso regular à região é pelo aeroporto de Anadyr, que está conectado a Moscou por voos de aproximadamente 8 horas e 30 minutos. Para viagens internas, são usados pequenos aeródromos que recebem pequenos aviões e helicópteros, mas o acesso é limitado pelas condições climáticas adversas. O meio de transporte mais comum em Chukotka é o trenó, seja ele puxado por cães ou renas ou até mesmo mecânico. A vida nessa região inóspita é adaptada a essas condições extremas, com pastores e pescadores nômades vivendo em casas chamadas yarangas, que são tendas dobráveis feitas de pele de rena, madeira, pele e lã. Essas estruturas isoladas permitem que eles acampem diretamente no gelo e vivam com pouca roupa em temperaturas extremas que de outra forma poderiam congelá-los até a morte. Essa região, com sua rica vida selvagem e tradições ancestrais, é um lugar onde as renas são vitais para a subsistência, fornecendo carne para a alimentação e materiais para yarangas e auxiliando no transporte de pessoas. Os Chuchis e o Pik e outros residentes mantêm seus costumes vivos em um ambiente natural tão selvagem quanto belo. Mas apesar do isolamento, do frio congelante e da presença limitada da modernidade, os habitantes de Chukotka são conhecidos por sua hospitalidade única, oferecendo uma acolhida singular nessa parte inóspita da terra.
Uma das características mais marcantes de grupos étnicos como os Chukchi é sua hospitalidade e abertura aos visitantes. Os estrangeiros, turistas ou visitantes geralmente são recebidos com cordialidade, uma variedade de alimentos e bebidas, e às vezes até mesmo acomodados em suas tradicionais yarangas e com o acompanhamento de suas mulheres. Essa recepção reflete não apenas a simpatia, mas também a disposição de compartilhar sua vida e cultura, além de motivos ainda mais adaptativos que você conhecerá agora com mais detalhes. A vida nessa região também inclui uma flexibilidade surpreendente em questões de casamento, onde a interação com visitantes de outras nacionalidades não é incomum, e as mulheres Chukchi, conscientes de suas tradições e habilidades, podem demonstrar um senso surpreendente de independência e abertura para novas experiências. Essas mulheres esquimós, de acordo com suas tradições, costumam ser tão hospitaleiras com os visitantes que até dividem suas camas com estranhos e turistas, sempre com o consentimento de seus maridos. Essa prática, que é mais hospitaleira do que íntima, está profundamente enraizada nos costumes dos povos esquimós de Chukotka e perdura há séculos. Pode parecer estranho para muitos, mas para as sociedades esquimós, esse símbolo de hospitalidade faz muito mais sentido do que pensamos. Durante anos, antropólogos e acadêmicos pesquisaram a fundo essas tradições, que também são encontradas em comunidades inuites em regiões como o Alasca, a Groenlândia e o Canadá, chegando à conclusão de que, devido ao isolamento e às condições adversas dessas áreas, essa prática tinha o objetivo de fortalecer a comunidade e perpetuar essas sociedades. Essas práticas facilitavam a possibilidade de gravidez entre as mulheres esquimós, o que não só contribuía para repovoar áreas pouco habitadas, mas também para garantir a continuidade da sociedade, fornecendo mais mãos para atividades essenciais, como a caça e outras tarefas coletivas, fundamentais para a sobrevivência dessas comunidades tribais. E é por isso que ainda hoje, no 21º século, as sociedades esquimós dessa região do planeta continuam a realizar práticas tão estranhas e malucas para a maioria, como essa. Com isso em mente, nós do Mundo Sem Censura aproveitamos esta oportunidade para perguntar a você: você deixaria sua esposa ou marido ser tão carinhoso com turistas e visitantes? E se você chegasse a Chukotka, aceitaria a hospitalidade dessas mulheres esquimós? Pause o vídeo e deixe seu comentário, pois essa é a melhor maneira de você ajudar o canal e outras pessoas a aprender mais sobre o mundo ao nosso redor. Na remota Chukotka, a população feminina Chukchi desempenha um papel fundamental na vida cotidiana, destacando-se na criação dos filhos desde cedo. Nessa região inóspita, onde a defesa de seu território contra invasões é crucial, as mulheres são treinadas em habilidades de combate e defesa. Isso ocorre porque os homens podem estar ausentes devido à caça ou a outras tarefas das quais elas cuidam. Esse foco na preparação para situações adversas destaca a força e a autonomia das mulheres Chukchi. A costura de roupas em condições extremas também é um aspecto notável da vida em Chukotka. Apesar do clima rigoroso, as mulheres de Chukchi costuram ao ar livre com luvas simples, adaptando-se perfeitamente ao ambiente severo. As temperaturas na região de Chukotka são tão extremas que levaram o povo a adotar costumes surpreendentes, mesmo quando se trata de relações íntimas. É comum aqui que os casais tenham relações íntimas sem tirar a roupa, devido ao frio implacável. Essa prática se deve à necessidade de preservar o calor do corpo em um ambiente em que a exposição ao ar frio, mesmo que por breves momentos, pode ser perigosa. As roupas tradicionais são projetadas especificamente para essas condições, com orifícios estratégicos que permitem manter o contato íntimo sem perder a proteção contra o frio. A resistência dos Chukchi e de outros grupos étnicos locais é lendária e não se limita apenas a essas questões íntimas. Os habitantes dessa região do planeta, uma das mais frias e impiedosas, desenvolveram métodos exclusivos para lidar com o clima hostil, como esfregar neve na pele antes de fazer artesanato ou caçar. Esse gesto prepara a pele para o contato com os elementos e permite que eles se adaptem melhor ao frio extremo. Essas técnicas destacam a incrível capacidade de adaptação desses esquimós,
que aprenderam a realizar tarefas cotidianas ao ar livre, em condições em que a maioria dos seres humanos não sobreviveria uma semana. Em termos de relações sociais e casamento, a geografia e o isolamento levaram a costumes distintos, como aquele sobre o qual falamos recentemente. Devido à dificuldade de encontrar parceiros de outras regiões, não apenas a hospitalidade para com os estrangeiros é habitual, mas também são muito comuns os casamentos entre parentes muito próximos. Entretanto, apesar do isolamento, as mulheres Chukchi demonstram abertura para a diversidade cultural. Algumas jovens procuram e encontram parceiros de outras nacionalidades, especialmente da Europa Ocidental, graças à hospitalidade e à cordialidade que caracterizam sua comunidade. Essa abertura para novos relacionamentos e amizades reflete um equilíbrio entre a tradição e a adaptação a um mundo cada vez mais globalizado. Entre as práticas culturais mais marcantes estão os adornos corporais, especialmente entre as mulheres de Chukotka. Na região de Shaka, o piercing é uma tradição de longa data que surpreenderia muitos por sua originalidade e transgressão. Muitas mulheres perfuram seus lábios, nariz e bochechas, e algumas até perfuram lugares muito mais íntimos, sempre usando ossos de animais e pedras como ornamentos. Esses elementos não são apenas decorativos, mas também símbolos profundamente enraizados de identidade cultural que conferem beleza e até mesmo status social. As mulheres esquimós, conhecidas por sua força física e emocional, assumem funções de grande importância em suas comunidades e, às vezes, esses ornamentos ajudam a identificar suas funções. Não é incomum que muitas dessas mulheres estejam envolvidas em tarefas tradicionalmente associadas aos homens, como caça e pesca, além do trabalho artesanal. Além da famosa hospitalidade das mulheres de Chukotka com estranhos e visitantes, há uma prática comum nessa região remota do mundo: a tradição de compartilhar a esposa. Esse costume, profundamente enraizado nas comunidades esquimós, tem servido como uma estratégia de sobrevivência em um ambiente extremamente inóspito. Em uma região onde as condições adversas dificultam a vida cotidiana, aumentar o número de filhos se torna uma prioridade. Mais filhos significa mais mãos disponíveis para ajudar na caça, pesca e agricultura, atividades essenciais para a subsistência. Nesse contexto, manter vários relacionamentos íntimos não apenas fortalece os laços comunitários, mas também aumenta a probabilidade de gravidez, ajudando a perpetuar a espécie e a garantir a continuidade da população em uma das áreas mais despovoadas do planeta. Assim, essa prática, que pode ser incomum em outras culturas, responde à necessidade de garantir a sobrevivência em um ambiente extremamente difícil. O compartilhamento de esposas entre os homens esquimós também é uma adaptação cultural que reflete a necessidade de coesão e apoio mútuo em um ambiente tão implacável. Fisicamente, as mulheres esquimós desenvolveram características que lhes permitem sobreviver nesse ambiente extremo. Sua constituição mais atarracada e a maior porcentagem de gordura corporal lhes dão uma vantagem crucial para se manterem aquecidas. Além disso, seus olhos amendoados e seu tom de pele são adaptações naturais que as protegem da intensa luz solar refletida na neve. Como você pode ver, a vida em Chukotka está intimamente ligada à natureza e às práticas tradicionais, algumas delas únicas no mundo, pois foram moldadas pelo clima e pelas condições geográficas. Esses costumes enfatizam a resiliência dessas comunidades, onde a força física e emocional, juntamente com uma forte conexão com a comunidade e a natureza, são essenciais para a sobrevivência em um dos ambientes mais adversos do planeta. Certamente algumas dessas práticas surpreenderam você. Portanto, não hesite em nos deixar um comentário. Você gostaria de visitar Chukotka? O que mais o impressionou neste vídeo? Se você quiser viajar para Chukotka, deve saber que isso é uma aventura em si. A maneira mais comum de chegar lá é por meio de voos de Moscou ou Vladivostok para Anadyr, a capital de Chukotka, embora também existam algumas rotas aéreas de outras cidades russas. A viagem pode ser longa e cara devido à distância,
mas para aqueles que desejam descobrir essa terra única, vale a pena o esforço. Outra opção, menos comum, mas possível no verão, é chegar de navio pelas rotas do Ártico, o que acrescenta uma dimensão ainda mais épica à viagem. O custo de vida em Chukotka é consideravelmente alto, principalmente devido ao seu isolamento geográfico. As necessidades básicas, como alimentos e roupas, podem ser até 3 vezes mais caras do que em outras partes da Rússia, devido aos custos de transporte e à escassez de suprimentos. As acomodações são igualmente limitadas e caras, com hotéis e pousadas que oferecem serviços básicos a preços altos. Além disso, se você for a Chukotka, é importante estar preparado para um estilo de vida mais austero, em que o acesso a determinados serviços e comodidades pode ser muito restrito. As atividades turísticas, como excursões e guias, também tendem a ser caras devido à logística e à demanda especializada. Os melhores meses para visitar e morar em Chukotka são entre junho e agosto, quando as temperaturas são mais moderadas e o clima permite atividades ao ar livre. Durante esse breve verão ártico, a natureza floresce e os dias são longos, facilitando a exploração da paisagem única. Entretanto, mesmo nessa época, as condições podem ser desafiadoras, por isso é essencial que você esteja bem preparado. Para aqueles que se sentem atraídos pelo inverno extremo, de dezembro a março é a época ideal para experimentar o verdadeiro poder da tundra ártica, embora o frio e a escuridão possam tornar a vida cotidiana bastante exigente e difícil. Se você for viajar durante esses meses, recomendamos que esteja preparado, pois em certas partes da região, o corpo humano não aguentaria mais de 1 hora sem congelar. Espero que você tenha gostado de Chukotka, uma das regiões mais inóspitas e selvagens do planeta. Um lugar que combina a magia de uma natureza única no mundo, com curiosidades, tradições e mistérios que deixariam mais de uma pessoa sem palavras. Aconselhamos você a não perder o vídeo que segue este, para continuar a desfrutar das maravilhas, mistérios e curiosidades que tornam único este belo planeta chamado Terra. Não se esqueça de se inscrever no Mundo Sem Censura para que você não perca nenhum dos vídeos fantásticos que fazemos toda semana. Clique nele. Você vai gostar.